Contribuições da psicologia para os estudos e realização de provas. Você deve estar se perguntando o que um capítulo acerca de psicologia faz em um manual sobre o Enem. Mas acreditamos que o conteúdo que abordaremos aqui vai sim auxiliar na sua preparação para atingir o seu objetivo, além também de gerar reflexões acerca do seu processo de aprendizagem, as funções executivas e sua relação com os estudos. Em nosso cérebro existem várias regiões específicas e, como um sistema integrado, exerce tarefas com o objetivo de gerir seu desempenho cognitivo, emocional e social. Dentre todas as atribuições que nossas regiões cerebrais exercem, um conjunto em especial pode ser fundamental no que tange à sua atuação acadêmica. Esse conjunto é chamado de funções executivas. Elas são responsáveis pela aquisição de conteúdos novos, pela capacidade de se concentrar em ambientes com muitos estímulos e pelo direcionamento e ajustamento das habilidades intelectuais, emocionais e sociais a ter um objetivo final. As funções executivas constituem 3 habilidades principais. A primeira é o controle inibitório. A segunda é a memória do trabalho ou memória operacional e a terceira é a flexibilidade cognitiva. Mas como isso pode ajudar você a estudar com maior aproveitamento? O controle inibitório tem a atribuição de frear os estímulos irrelevantes e distratores, por exemplo, os impulsos internos, como os pensamentos inoportunos e persistentes, como por exemplo aquele pensamento: será que eu vou passar? Será que meu concorrente está estudando mais do que eu? A procrastinação também. Quem nunca deixou para amanhã o que poderia fazer hoje? E as emoções? A alegria, a tristeza, a raiva, o medo, entre outros. E os estímulos externos, como os barulhos e interferências sociais, família, amigos, os games também, os jogos, redes sociais, streams, celular, entre outras distrações que podem sim se infiltrar e dificultar a sua rotina de estudo. Treinando seu controle inibitório, você será capaz de coibir estímulos e focar no seu objetivo. E como controlar esses estímulos? Desvie sua atenção de estímulos irrelevantes quantas vezes possíveis, exercitando, por exemplo, aquele pensamento do não posso fazer isso agora, pois é o meu horário de estudo. Isso pode esperar, eu tenho uma meta a alcançar. Faça isso até que você consiga espontaneamente focar em seu alvo. Deixe regras, horários e combinados claros e à vista de forma que chame sua atenção, como o uso de tabelas, notas de adesivas, lembretes no celular ou tudo que você estiver ao alcance para que você possa visualizar todos os dias e seguidos. Organize revisões constantes. Cada vez que você faz revisão de conteúdo, o seu cérebro evoca memórias do que você aprendeu lá atrás e ele associa no que você está estudando atualmente. Esse processo auxilia na fixação do conteúdo e, consequentemente, na possibilidade de evocá-lo quando necessário. Faça também uma autoavaliação contínua sobre o seu desempenho em cada disciplina, verificando suas potencialidades e suas dificuldades também. A memória de trabalho ou memória operacional refere-se à organização das nossas memórias. Ela permite que você consiga relacionar ideias, integrar informações atuais com outras mais antigas e lembrar sequências ou ordens de acontecimentos. E como estimular a memória de trabalho operacional? Grife palavras-chave, aquelas que você acha que são mais importantes e que façam sentido para você. Elabore mapas mentais. Quanto mais essas combinações de ideias forem a sua cara, do seu jeito, mais fácil será de lembrá-las. Escreva pistas ou perguntas guiadoras, assim você precisará que sua memória de trabalho busque mais e mais as informações de que você precisa estimular. Leia com frequência, não necessariamente os conteúdos acadêmicos, mas livros com temáticas do seu interesse. Há livros digitais ou e-books disponíveis na internet que são de fácil acesso. Realize constantemente cálculos e também elabore resumo das disciplinas. Identifique e gerencie suas emoções para que a partir do momento em que você reconheça o que está sentindo, consiga conduzir da melhor forma possível. E a flexibilidade cognitiva, ela é a capacidade de pensar em diferentes alternativas ou rotas para alcançar o mesmo resultado, ou seja, ter a habilidade de se adaptar, de se ajustar ao ambiente ou às situações incomuns. Existem vários conteúdos e regras a serem seguidas em diversas disciplinas, certo?
Então, a flexibilidade cognitiva irá auxiliar você a criar a melhor forma de se adaptar, como, por exemplo, fazendo esquemas, tabelas, associações e etc. E como explorar a flexibilidade cognitiva? Treine rotas alternativas de estudos ou em sua rotina doméstica desenvolva a capacidade de usar caminhos diferentes para chegar ao mesmo resultado. Por exemplo, na realização de atividades e exercícios acadêmicos. Permita-se aprender coisas novas, conteúdos diferentes, leituras diferentes do que você está acostumado. Explore sua criatividade, tenha momentos de lazer, faça coisas diferentes, inusitadas, de forma que você aprenda a conviver com as mudanças e tenha flexibilidade para lidar com o imprevisto sem que isso afete negativamente. Então, a partir do treinamento e integração de habilidades básicas, você alcançará habilidades mais complexas, tais como o planejamento, a organização, processo decisório, inferência, resolução de problemas e raciocínio lógico, que são aí importantes para o processo de aprendizagem. E as rotinas de sono? No contexto de processo seletivo, como o Exame Nacional do Ensino Médio, nós observamos que bons hábitos de saúde, como por exemplo a higiene do sono adequada, faz-se necessária, uma vez que um sono de boa qualidade favorece de forma positiva a aprendizagem, pois é durante o sono que o cérebro faz a consolidação de memórias, fazendo a seleção das informações vivenciadas durante o dia, eliminando então as que considera desnecessárias e guardando as informações que consideram primordiais. Portanto, dormir bem ajuda a melhorar o seu desempenho antes e durante as provas do Enem. Mas atente-se às palavras antes e durante, porque muitas pessoas ainda acham que o bom ou o mau desempenho nas provas está relacionado apenas à noite anterior do exame. No entanto, a preparação ela deve vir antes com antecedência, isto é, não basta dormir cedo na véspera da prova, você precisa trabalhar seu corpo lá atrás com bons hábitos de sono para que o sono seja um aliado nesta disputa. Apesar disso, manter uma boa rotina de sono acaba sendo um desafio diário para muitos brasileiros, especialmente agora, nesses tempos de pandemia. Então, pensando nisso, nós separamos aí algumas dicas para te orientar e orientar a sua rotina de sono. Dicas para as boas noites de sono. Primeiro, exposição ao sol. Busque ter exposição diária à luz do sol logo após se levantar e ao fim da tarde também, uma vez que a luz do sol está relacionada ao ciclo circadiano. Assim, a exposição regular e segura ao sol ajuda a equilibrar esse funcionamento, evitando episódios de insônia ou dificuldades de dormir durante a noite. Além de que a luz do sol também ela ajuda na produção de endorfina, em hormônio associado à felicidade, conforto e bem-estar. Exercício físico. Dê preferência para fazer os exercícios físicos durante o dia. Porém, se você pode fazê-los durante a noite, evite exercícios maçantes imediatamente antes de deitar. Se possível, invista em atividades como um alongamento, um yoga, uma meditação. Hoje nós temos aí vários aplicativos e páginas sobre o tema na internet que podem lhe ajudar nesses primeiros passos. Alimentação. Evite comer demais antes de se deitar. Nada de comidas ricas em gordura ou muito temperadas. Atenção aos problemas com refluxo e gastrite. Nesses casos, vale aí uma avaliação médica. Segundo os nutricionistas, nós devemos ingerir refeições leves até 1 hora antes de dormir. Bebidas alcoólicas, cigarros, produtos da base de cafeína e doces também podem interferir negativamente na qualidade do seu sono. Portanto, estes alimentos e produtos devem ser consumidos durante o dia. Sabe aquele ensinamento dos nossos avós? Pois é, eles podem ser muito úteis. Que tal antes de dormir fazer o uso de bebidas tranquilizantes, como chá de cidreira, camomila, suco de maracujá, leite morno, etc. E desacelere, vá gradualmente diminuindo o ritmo das suas atividades durante o dia. Se for difícil no primeiro momento, coloque seu despertador para dar um toque 1 hora antes do seu horário que costuma deitar, para que você vá reduzindo as suas atividades. Pensamentos intrusivos. Se você, quando vai dormir, surge pensamentos preocupantes e lembranças de atividades que precisam ser feitas com urgência, anote tudo em um caderno. O ato de escrever pode ajudar a tirar a preocupação e também te ajuda a não esquecer e ajuda a organizar o dia seguinte. Os horários. Mantenha um horário fixo para dormir e acordar todos os dias.
Por isso, ajuda o corpo a entender qual é o momento de ficar acordado e qual o momento de dormir. Evite, então, dormir também em excesso aos fins de semana, assim como os cochilos longos durante o dia. As famosas cestas ou cochilos não devem ultrapassar 30 minutos. Use, então, o despertador, que vai lhe ajudar bastante a disciplinar. Ambiente do sono. Na hora de dormir, procure construir ambiente que favoreça o seu sono. Nada de excesso de sons, luminosidade, demasiados e ruídos. Então vamos desligar a TV, colocar o celular no silencioso, ter uma temperatura amena no quarto e escolher um colchão e um travesseiro, claro, adequados para que seu corpo fique confortável. Uso adequado da cama. Evite usar a cama para trabalhar, estudar, comer, ver TV ou usar o celular, hein? Acostume-se a usar a cama apenas para o seu descanso. E quando for dormir, ir para a cama quando estiver com sono. Se tiver dificuldade para adormecer, vale a pena ir ficar atento a que horas mais ou menos aí apresenta o primeiro cochilo noturno. No outro dia, procure deitar nesse mesmo horário, que vai te ajudar. E se você não conseguir dormir após 30 minutos, levante-se e procure distrair-se. Leia, escute uma música, medite, exercite sua religiosidade, isto é, faça algo relaxante em ambiente com pouca luminosidade. Volte para a cama quando sentir sono e não fique controlando o passar das horas no relógio. O uso de remédios, também é muito importante ressaltar, hein? Nunca tome remédios por conta própria, pois é perigoso e pode causar dependência. Nesses casos, procure se consultar para diferenciar situações normais de patologias como apneia do sono, refluxo, asma, rinite ou mesmo os casos de depressão, ansiedade, entre outros. Quem já faz acompanhamento médico, fale com ele para verificar as necessidades de ajustes na medicação. E uma dica de ouro, hein? Cada um de nós vai avaliar o que pode inserir na sua rotina diária. No entanto, vale lembrar que se a dificuldade de dormir for persistente, o ideal é buscar ajuda profissional. Inclusive se você estiver tendo pesadelos constantemente, roncos em excesso ou até grande sonolência durante o dia. Existem profissionais que podem lhe ajudar a melhorar a sua qualidade de sono, pois você não precisa se sentir em desvantagem no Enem e nas demais atividades cotidianas devido a esses problemas. E é quanto à ergonomia e ensino remoto. Bom, com o ensino sendo realizado de forma remota, nós podemos assistir a aulas, fazer tarefas e ler os textos referentes às disciplinas de qualquer lugar onde estivermos, certo? Porém, para que realizemos tais atividades de forma saudável, sem prejuízos para a nossa coluna e outros órgãos relacionados à nossa postura, como por exemplo ombros, joelhos, punhos, etc., é preciso que tenhamos alguns cuidados. É fundamental que você reconheça o seu corpo, perceba a sua respiração e os movimentos que você faz quando respira. Identifique os movimentos corporais durante sua rotina e sua postura também quando está estudando ou assistindo aula. Observe quando o seu corpo pedir para dar uma pausa. Perceba que as circunstâncias que você se sente estressado, ansioso, triste ou angustiado. A prática de alongamento ou relaxamento pode auxiliá-los nesse movimento de percepção do próprio corpo. Faça alongamentos antes, durante e após as suas atividades de ensino. Isso pode te ajudar. Escolha também um local em sua casa e adeque às suas necessidades. Dê preferência a um local reservado, longe de distrações e circulação de pessoas. Claro que com ventilação e iluminação adequada. Utilize uma mesa e uma cadeira confortável. E tenha sempre às mãos os materiais que irá precisar. Não esqueça a sua garrafinha com água, pois ela é importante para manter-se hidratado. Coloque-a próximo, mas também em uma distância que você precise se levantar, assim já é uma boa oportunidade de se movimentar e alongar. Dicas para uma posição adequada de estudo. Vamos lá? Bom, a altura do monitor deve estar na projeção horizontal dos seus olhos e a postura ereta na posição sentada. Mantenha os seus pés apoiados no chão ou sobre um suporte apropriado para o apoio dos pés. Mantenha os ombros relaxados e os cotovelos junto ao corpo. Evite apoiar seus cotovelos em superfície dura ou na mesa. Use pequenas almofadas se necessário. Os pulsos eles devem ficar em posição reta ao digitar ou se for usar algum dispositivo para anotação ou calculadora. Em caso de dúvidas quanto a alguma dessas dicas apresentadas, a sugestão é que você busque aí um atendimento
com um profissional da psicologia. Dicas para ter um bom rendimento nos estudos. Faz-se importante considerar que para você ter um bom êxito naquilo que se propõe a fazer, é necessário estar disposto e acreditar que consegue. Assim, sugerimos algumas dicas que poderão auxiliá-lo em seu processo de aprendizagem. Vamos lá? Primeiro, não estude a sua matéria preferida, primeiramente, pois quando você gasta suas melhores horas de estudo para estudar o que é mais fácil ou o que você mais gosta, você fica sem energia para estudar o que mais importa, que é aquilo que você tem mais dificuldade. Então fica a dica. Cuide do seu ambiente de estudos, que é importante definir um local de estudos, que é aquele que seria mais associado aí com o que você gosta e relaciona para estudar e que esteja aí livre de distrações. Não acumule estudos, procure não deixar para o fim de semana ou apenas para as vésperas de prova para estudar os conteúdos. Primeiro, porque você pode não conseguir se apropriar de todos os conceitos e segundo, porque dessa forma aí você não adquire uma rotina de estudos. Por isso, programe-se para estudar todos os dias. Defina quanto tempo você vai dedicar para estudar. Mas lembre-se que nem todos os dias você vai conseguir estudar a quantidade de horas que se propôs, pois como seres humanos estamos passíveis às interferências internas ou externas. Dicas para a realização de provas. Bom, leia atentamente as questões. Muitas vezes nessa primeira leitura você já consegue aí ter alguma informação relacionada à resposta. Se você perceber que está nervoso, ansioso e não consegue se concentrar para realizar a prova, simplesmente pare. Procure respirar de forma profunda, inspire e expire lentamente. Feche os olhos e lembre de tudo o que você fez até aquele momento e de como chegou até ali. Confie em você e no seu potencial e de como se preparou para esse momento. Relaxe e retome do ponto em que parou. Não tenha pressa. Sabemos que existe um tempo determinado para a realização das provas, mas não responda às questões sem antes analisar as alternativas. Às vezes, um pequeno detalhe passa despercebido e isso pode te fazer perder a questão. Claro que existem milhares de orientações e dicas que poderíamos repassar, mas cremos que essas lhe darão um bom direcionamento para que você seja bem-sucedido em seus estudos e provas. Bem, chegamos ao final desse capítulo. Espero que essas informações tenham contribuído com a sua aprendizagem. Para mais informações, assista aos outros vídeos desta coletânea e faça um download deste manual Enem clicando no link da descrição desse vídeo. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até mais!